Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estragoticleia e temos mais um Vlogmas. É verdade, eu estive quase para não gravar Vlogmas hoje porque pensei que não ia conseguir ter conteúdo. Pensei que não ia conseguir acabar o livro, mas consegui, felizmente consegui acabar o livro. E então temos o Vlogmas de hoje, que é na realidade uma vida opinião, finalmente. Sim, eu estou aqui com o meu cascal porque eu estava em pijama quentinha, mas como tinha que gravar e está muito frio e esta camisola é mais fininha, pronto, para não apanhar frio. Não é pijama, ok? Isto não é uma camisola de pijama, mas está frio e pronto. E peguei aqui no meu cascal para ficar mais quentinha. E eu um dia destes pego na capa da faculdade para gravar assim, porque pronto, está realmente muito frio e aqui nem se fala. Então, o vídeo de hoje é sobre o livro Desaparecida, do autor Ricardo Lemos. Quero aproveitar para agradecer à Guerra e Paz por me ter disponibilizado um exemplar deste livro. E este é daqueles livros difíceis de falar, porque primeiro tem muita coisa, tem muita história, tem muito enredo, muito por onde pegar para se falar, obviamente, mas depois eu tenho aquele receio de falar demais, de contar demais, e depois perde a piada para vocês. Eu acho que foi também um bocadinho isso que o autor deve ter sentido ao escrever a sinopse, de que quer dizer muito e não pode dizer nada e é complicado. Realmente pela sinopse nunca percebemos aquilo que vamos encontrar na história. Eu já li num outro vídeo a sinopse, mas eu vou-vos ler a sinopse para vocês terem uma pequena ideia, e depois então a partir daqui pego naquilo que eu acho que são os pontos essenciais da história e o que consigo explicar-vos um bocadinho, depois a minha opinião, obviamente. Então, a sinopse. Desaparecida, uma aldeia à beira-mar, onde os fantasmas só morrem quando são esquecidos. Fátima conhece bem a terra. As histórias e as memórias que conta e repete, como se a vida toda coubesse no contar, como se o quebrar do fio antecipasse o fim do mundo. Parte do meu vagamundo, um pássaro feito gente, escapa da Inquisição e embarca numa odisseia. Maria, sua descendente, chega a Desaparecida e mergulha nas suas origens, um universo de viagens, regressos, lendas e desaparecimentos. Superstições, milagres, embustes e aventureiros, pássaros, sinfonias, baleias e aguardente. Desaparecida gravita entre o imaginário e o real, com histórias dentro de histórias, ecos que atravessam continentes e séculos e assombram a memória dos habitantes da aldeia. Depois tenho aqui no início a explicar que o livro foi vencedor do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal. Tenho aqui uma frase do júri que diz: a arte de contar histórias dentro da história é real. Tenho aqui também uma pequena frase, um excerto que diz: só por ser faz de conta, lembra Fátima, não é razão para desacreditar. Na realidade é quase um lema neste livro, esta frase. E eu tenho que vos dizer que primeiro é uma história muito interessante. Eu achei esta história bastante interessante. Tive pena de não conseguir desfrutar a leitura. Sofri com esta leitura, não por não ser bom, porque a história é muito boa, mas eu sofri porque muito provavelmente li numa má altura o livro. Foi uma escolha errada ter começado a ler nesta fase, nesta altura do ano, por diversos motivos. Primeiro, porque estou numa fase de avaliações da faculdade, tenho imensas coisas para fazer, muitos trabalhos, muitas avaliações, muitas coisas para entregar. O tempo é mínimo. Depois, porque época de Natal na loja é complicado, mesmo saindo horas e entrando horas, o nosso psicológico fica muito afetado, é muito complicado, são dias muito difíceis. Eu só trabalho ao fim de semana e mesmo assim fico completamente exausta. E depois, porque... Ou melhor, não tenho mais dois motivos. Estou com os vlogmas aqui no canal, vídeos todos os dias. É verdade que quero conteúdo, mas também quero qualidade na leitura. Quero ter qualidade para vos poder dar uma boa opinião, no caso de vídeos de opinião. Então não quero fazer as coisas a correr, não gosto de o fazer. Gosto de ler um livro e conseguir compreender a história e poder-vos falar sobre ela. Sinto que houve muitos momentos que não compreendi neste livro, por estar cansada, por estar exausta psicologicamente, por realmente precisar de descansar. E isso não vai acontecer até ao final deste ano, na realidade até quase ao final de janeiro. Estou no último ano da faculdade, é muito exigente e está-me a roubar muito tempo. E depois querer fazer tudo e mais alguma coisa a nível de faculdade e de canal acaba por se tornar
complicado conciliar tudo e ao mesmo tempo ter qualidade de leitura. E por isso é que eu não tive então esta qualidade de leitura que eu gostaria com este livro. É um livro muito bom, é um livro que ao longo da leitura me fez viajar mais do que uma vez para outras histórias, como por exemplo a história de Menina e Moça e Viagens na Minha Terra, por exemplo. No caso da história de Menina e Moça, pelo enredo, por se falar de reis, por se falar de eu sei que a história de Menina e Moça não está muito relacionada com isso, mas a linguagem mais arcaica da Menina e Moça, apesar de não ser tão constante aqui neste livro, encontramos alguns pontos de um português arcaico. Temos então essa situação. Depois temos a forma como os relatos são contados, a junção de diferentes níveis sociais que no Menina e Moça também estão um bocadinho visíveis. Depois, no caso da viagem, da ligação com as Viagens na Minha Terra, mais pela forma como o livro é contado, como a história é contada. Estamos a falar aqui um caso de Desaparecida, de personagens que viajam. Nota-se que a própria escrita do autor vai muito por este caminho, o que é bastante interessante e diferente. Eu, para ser sincera, a nível de romance, porque este livro é categorizado como romance, eu acho que pode ter um bocadinho de romance histórico, mistério. Acho que podemos fazer uma junção de diferentes géneros literários. E lá está, tem assim estas ligações com outras coisas. E acho que isso também foi um ponto negativo na leitura, por ser a leitura neste momento preciso. Eu tenho que ler ao longo do semestre, durante a faculdade, obras clássicas, obras de séculos passados. Por exemplo, no caso da Menina e Moça é uma obra do século XVI, por isso estamos a falar de obras com uma linguagem complicada, arcaica, e eu senti muita relação com isso. Tanto que na nota, no final, o próprio autor explica-nos que foi a leitura de vários textos que fez com que ele conseguisse arranjar informação para a criação desta história, deste romance. E lá está, estamos a falar de relatos, é um livro feito de relatos, de histórias dentro de histórias, de viagens. É um livro que se passa muito entre Portugal e o Brasil, por ser colónia. Tem muita coisa, muita coisa. É uma história, eu quando falo do mistério, pode ter mistério, porque falam muitas vezes de fantasmas, falam muitas vezes de personagens que desaparecem, figuras de terra que desaparecem e que depois aparecem como fantasmas, todas estas coisas assim. E criam então um momento mais misterioso, mais, que envolve mais o leitor. E depois temos aquela fase de romance, de histórico, que para mim é um romance histórico com... romance histórico não. Um romance com um pouco de histórico no meio. Não posso dizer que seja romance histórico, porque não sinto isso. Mas lá está, um romance diferente. Sei que noutra altura qualquer eu ia amar a leitura, porque gostei bastante, mas sofri com ele, porque eu queria passar mais horas a ler e não conseguia. Queria dar um bocadinho mais a este livro e não pude. E não consegui desfrutar. Sei que perdi muitos momentos. Tive a sensação em diversas alturas que não sabia a ligação entre cada coisa e estava-me a fazer muita confusão isso. E não é por estar mal, porque todo o livro está bem estruturado, consegue-se compreender, não há dificuldade de compreensão de quem é quem, de quem são os personagens, onde as podemos enquadrar, se há uma viagem ao passado ou uma viagem ao futuro, porque há muitas estes saltos temporais e que estão muito bem feitos, muito bem construídos. Realmente tenho que dar os parabéns ao autor porque fez um excelente trabalho a este nível, sem dúvida alguma. A própria história é muito boa e eu dou-lhe os parabéns porque criou aqui um universo completamente diferente a nível de romance. Eu adorei, mas custou-me. E quando eu sinto que um livro está a demorar demasiado tempo a ler, no Goodreads, por exemplo, aparece que eu comecei a ler no dia 26 de novembro, eu comecei a ler antes o livro. Eu comecei a ler o livro muito antes disso. Mas lá está, fui avançando, já estou a ler o livro para aí há um mês, por não ter tempo. E eu não ter tempo fez com que não conseguisse
agarrar a história como eu gostaria. Vou-lhe dar outra oportunidade mais à frente, sem dúvida alguma. Mas lá está, é um livro muito interessante, é uma história bastante curiosa. Posso dizer que ao longo da leitura fui-me apercebendo de que muitos dos nomes dos personagens eu conhecia de algum sítio. Muitas vezes não sabia bem de onde, mas são nomes que qualquer pessoa reconhece. Bartolomeu Vagamundo, já ouvi algures em alguma obra, mas eu não me recordo. A nível de Bartolomeu, sim, obviamente. O nome Gonzaga também. Há muitas personagens que se podemos relacionar com personagens históricas, o que é bastante interessante. Eu não vos ia ler a nota do autor, mas quero-vos ler só aqui uma coisa. Ok. O autor utilizou arquivos da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional para fundamentar a história. Temos, por exemplo, a História Trágico-Marítima, o Tratado Breve, de André Álvares de Almada, As Décadas da Ásia e o Soldado Prático de Diogo de Couto, A Relação, de Estevão Cacela, Cartas do Tibete, de Padre António de Andrade. São alguns dos relatos das obras que o autor utilizou. Depois, por exemplo, fala-nos aqui de que outras histórias, relatos, itinerários e roteiros ajudaram a visualizar as rotas. Há muito disto em todo o livro, que é bastante interessante. E lá está, fala de povos, de continentes, de viagens marítimas, de descobrimentos. E é bastante interessante, bastante giro. Depois diz aqui, por exemplo, que no livro Bucaneiros das Américas, de Alexandre Scammling, não sei se é assim que se diz, deparei pela primeira vez com a figura de Bartolomeu, o português. Acabei por segui-lo, levado pela imaginação, em espírito, se não em conteúdo. A Odisseia de Bartolomeu também deve muito a Fernão Mendes Pinto e à sua peregrinação. Ou seja, estamos a falar de um autor que utilizou muitas obras e muitas coisas, muitos contextos para escrever esta obra, e isto vê-se de longe. É um livro bastante interessante a esse nível. Depois, por exemplo, uma das coisas que mais me deu curiosidade foi o apêndice, porque ao longo da obra vamos tendo notas de rodapé que diz ver apêndice, ver história de ver livro tanto, porque este livro está dividido em 3 livros diferentes que vão saltando ao longo da história. Bartolomeu, Fátima e Maria são então as 3 personagens centrais da história, que depois se vai desenrolar toda uma história à volta de cada uma delas, e há uma certa ligação. Obviamente que há ligação entre eles todos, e depois há livros de cada um. Por exemplo, o livro começa com Fátima, livro 1, aqui está, e depois aqui à frente, na página 51, temos Fátima, livro 2, e entre estes 2 capítulos temos aqui, o livro 1 de Fátima tem 25 páginas, mais ou menos, e depois começa Bartolomeu, o livro 1. E no caso do livro de Bartolomeu, e também nos de Fátima, deixem-me só confirmar que é para não... Ok, de Fátima não... Sim, exatamente. Existem advertências ao leitor, existem títulos dentro de cada livro. E no caso do Bartolomeu, existe uma coisa, lá está, por isso é que eu vos digo que me levou, por exemplo, ao Viagens na Minha Terra. Acho que era o Viagens na Minha Terra que era assim. Ok. Então, uma das coisas que me fez chegar, talvez, ao Viagens na Minha Terra como comparação, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que foi um dos livros que li no ano passado, ou ainda este ano, para a literatura portuguesa, do romantismo. Acho que foi romantismo. E de que é que eu estou a falar? No caso do Bartolomeu, os capítulos começam então com o título, e depois tem este bocadinho aqui, que é literalmente um resumo do capítulo. E isso é super normal nos clássicos, principalmente do... Como é que ele se chama? Pronto. Isto está-me a acontecer, não está, pessoal? Ai, meu Deus do céu. Pronto, disse. Ai, que branca que me deu.
do autor das Viagens da Minha Terra, pronto. Almeida Garrett. O que é que se vai fazer? Deu-me branco. E eu acho isto bastante interessante. Lá está, é essencialmente no Bartolomeu que isto acontece. O Bartolomeu também é uma personagem mais antiga. A Maria é então a descendente do Bartolomeu. É uma personagem mais recente. Nota-se um bocadinho mais moderna, até, em comparação com o Bartolomeu e com a Fátima. Mas lá está, tudo isso dá aquele cheirinho da história. E é interessante, é muito interessante. Eu gostei. Eu queria-vos mostrar aqui alguns momentos em que tenho como é que se chama? As notas de rodapé. Logo aqui no início, por exemplo, nós vamos tendo várias notas de rodapé que nos dizem, porque tem tipo notas e diz ver apêndice, ver livro tantos, de personagem tantos, o que é bastante giro e bastante interessante. E, por exemplo, aqui na página 121, fala sobre o Youssef al-Mahdi, não sei dizer este nome, mas pronto. Tem uma nota, porque fala sobre Dunas de Neve, e tem aqui uma nota que diz: as viagens de Youssef Tal é um relato de viagem medieval em árabe que ainda sobrevive, embora menos conhecido. Ou seja, explica-nos o que é o que é. Explica-nos muitas coisas, é bastante. Olhem, por exemplo, aqui tem outra na página 175. Eu não as tenho marcadas, mas pronto. Porque fala sobre o padre Zeferino, que é uma das personagens, e que nisto de relíquias e milagres já estava muito investido. E na nota de rodapé diz ver Nossa Senhora de Penedo, que é outro capítulo dentro da história. Por isso tudo isto é muito interessante e dá um ar diferente à obra. Apesar de ter gostado, como sofri, como demorei muito tempo a ler, como houve muita parte da história que eu não consegui compreender, e aqui a culpa não é do autor, a culpa é minha, totalmente minha, decidi dar-lhe 3 estrelas, e obviamente com a promessa de que um dia lhe vou dar uma oportunidade mais bem dada, obviamente, com mais tempo e sem ter loucuras na cabeça, sem ter coisas a tirar-me o tempo de leitura, mas este livrinho aqui vale muito a pena, aconselho-vos. Acho que editoras como a Guerra e Paz darem a oportunidade a autores portugueses de publicar a sua obra e de dar a conhecer um estilo de escrita completamente diferente daquilo que estamos habituados. Isto não é uma fantasia, isto não é um romance cor-de-rosa, um chiclete, um led-lit, nem nada do género. É um romance que tem pesquisa, é um romance que tem muita investigação por trás, é um romance que tem muito tempo de trabalho aqui colocado, sem dúvida alguma. Eu acredito que o autor deve ter empregado muitas horas aqui nesta história, e que realmente levou a que fosse criado este livro único, incrível, que ganhou o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal. E nem todos os livros ganham este prémio, porque realmente vale muito, muito a pena. Mais uma vez agradeço à Guerra e Paz por me ter disponibilizado o exemplar. Quero dar os parabéns ao autor, ao Ricardo Lemos. Não sei se verá o vídeo ou não, mas dar os meus parabéns por esta história incrível. A minha nota não está nada relacionada com o livro em si, mas sim com aquilo que eu senti durante a leitura, o não ter conseguido ler rápido, o não ter conseguido concentrar-me mais, o ter perdido muitas vezes o fio à meada porque não me conseguia concentrar, porque tinha que fazer paragens a meios de capítulos ou a meios de livros, e isso fazia com que eu perdesse o fio à meada, mas isso era, lá está, por ter falta de concentração na leitura. Mas lá está, um dia vou-lhe dar uma oportunidade mais bem dada a este livro e vale muito a pena, aconselho-vos a todos a ler. Tem aqui na descrição o link para poderem adquirir este livro através da UC. Vou-vos deixar o link para adquirirem o livro. Vou-vos deixar também a página do Goodreads dele. E pronto. E invistam em autores portugueses, em novos autores, porque realmente vale a pena. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos amanhã com mais um vlog. Tchau!